uma grande satisfação, né? Estar mais uma vez entre amigos, né? Isso é o mais importante nesse momento. Eu vou só pedir para Daniel para me passar. Eu acho que eu consigo já apresentar, Daniel, na tela. Já lhe dei autorização. Já tô compartilhando aqui. Vocês me veem direitinho? Tudo ok? Tudo certo. Pronto. Pessoal, eu, antes até de entrar na palestra, na praça propriamente dita da apresentação, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre um dos ícones que a gente vai ter hoje em termos de tecnologias 4.0. E esse ícone vai ser o nosso telefone, nosso smartphone. É um detalhe muito interessante, porque eu escolhi esse item especificamente para a gente começar a nossa conversa, porque se a gente for parar para pensar, ele vai englobar boa parte das tecnologias que a gente pensa em 4.0, certo? Mas o mais importante é que ele é uma realidade muito próxima da gente, que evoluiu muito rápido. E ele vai mostrar justamente o que a gente... Ele serve de demonstrativo muito eficiente do que aconteceu com a tecnologia nas últimas 2 décadas. E só para a gente começar a avaliar isso, o que é que a gente vai ver? A gente começa, pessoal, basicamente a história de smartphone, como a gente conhece hoje, lá no começo, do final da década de 90 para o começo dos anos 2000, em que a gente tinha, naquela época, a invenção de uma tentativa de integração de tecnologias que hoje nós conhecemos como tecnologias 4.0, nesses dispositivos. E o que aconteceu? Em 2002, a gente já teve o primeiro celular que, de fato, tinha, em termos gerais, a aparência, ou proximamente a aparência do que a gente tem hoje em termos de tecnologia. Ou seja, ele acessava a internet, ele tinha um sistema eficiente de troca de mensagens, ele tinha a possibilidade de interconexão, que hoje a gente já conhece, que é uma parte integrante inerente à internet das coisas, que foi o BlackBerry 5810, aquele BlackBerry mais clássico, da telinha que a gente conhecia. E aí o que aconteceu, pessoal? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa evolução um pouco mais detalhada, mas aí o que acontece em 2007? 2007 um marco na transição, assim como o começo da década de 80 foi para a computação, os computadores pessoais. Em 2007 foi um marco para, digamos, as tecnologias móveis, que foi o lançamento do iPhone. E em 2013 o 4G chega finalmente ao Brasil. Se a gente for entender, pessoal, em termos de uma imagem que vai demonstrar de uma forma ainda mais clara o que aconteceu, a gente vai ter, por exemplo, em 2005, isso é a Praça São Pedro, quando, no final do concílio, que indicou o nosso Papa Bento XVI. Se vocês forem observar o comportamento das pessoas, a gente não vai ver ninguém aqui com celular. O máximo que você pode identificar, essa imagem não está com resolução tão boa, mas você vai ver uma câmera ou outra. Quando a gente passa justamente aquela barreira entre 2007 e 2010 e passa essa evolução, essa integração tão grande com essas novas tecnologias, olha o que acontece em 2013, que é quando o Papa Francisco assume. Vejam que isso daqui, pessoal, vai incluir uma grande cadeia de evoluções que permitiram que acontecesse isso daqui. Essas pessoas estavam integradas com dispositivos que têm internet das coisas, conexão à internet, possibilidade de troca de informação, de armazenamento de informação, de uma maneira muito eficiente e acima de tudo que a gente tinha visto antes. E esse impacto que a gente vê dessa questão da telefonia e o que a gente chamou de 4.0 é muito interessante se a gente comparar com o que a gente conhece como as revoluções industriais. Esse tema, todos nós aqui que trabalhamos com engenharia de produção, ou temos uma proximidade, já vimos e revimos e vimos novamente, e aí eu vou me estender muito simples daqui, só para conversar uma parte com vocês na questão de como a gente começa com essa indústria 4.0. O que aconteceu basicamente é que na década de 70 a gente teve a introdução da automação em larga escala na indústria. Isso aí se a gente fosse procurar um termo, seria automação, que a gente entrou em larga escala. E entre a década de 70 e o começo dos anos 2000, a gente teve apenas melhorias, de certa forma, incrementais. Em termos de tecnologia, a gente não tinha essa inclusão. Entretanto, em termos de comércio, em termos de serviços, a gente tinha uma grande inovação e uma grande entrada de novos produtos, novas tecnologias,
novos mercados, justamente naquela linha que a gente tem conversado, na linha do celular, do computador pessoal, que aparece na década de 80 em larga escala. E isso, pessoal, foi integrado, de certa forma, ao que a gente tinha nessas revoluções industriais, para conhecer hoje o que a gente conhece como indústria 4.0, que, de fato, é justamente a raiz do que a gente tem hoje. Saúde 4.0, a pecuária 4.0, toda essa série de coisas que vão se basear nessa gradação da indústria. E eu acho muito interessante porque tem um engenheiro, que foi meu professor lá em Campinas, que é ele, que ele dizia uma coisa muito interessante. Se você não gosta de engenharia, não gosta de tecnologia, você arruma um cavalo e seja muito feliz na Idade Média, que é o que a gente tinha antes disso, que é basicamente o que a gente vai ver. E é por isso que a gente tem essas revoluções industriais tão impactantes na questão até da vivência que a gente tem em termos de relação com os equipamentos e com o nosso redor. Né? Esse daqui, pessoal, é mais um demonstrativo do que aconteceu nessa época. Se a gente observar aqui, até 2010, a gente só tinha aqui computadores pessoais e um pouquinho de smartphone. Mas olha o que acontece aqui, gente. Você tem não só um crescimento absurdo dessa quantidade de dispositivos conectados à internet, como uma diversificação desses produtos. A gente começa a entrada dos smartphones, dos tablets, smart TVs e wearables, que é justamente todos esses dispositivos inteligentes que a gente consegue trazer para a nossa vida pessoal. Então, isso daí, pessoal, que motiva, de certa forma, em termos de crescer a evolução ao longo do tempo, das tecnologias que a gente tem de 4.0. E aí vem a primeira pergunta que a gente vai fazer hoje, e a gente começa agora com a parte mais prática da nossa conversa hoje. Quem são essas tecnologias 4.0? Se a gente for pensar, existem várias integrações, alguns itens saem, alguns itens entram, mas basicamente a gente vai ter como os motores dessas inovações, os principais temas de tecnologia 4.0 vão ser internet das coisas, que vai ser justamente, vai englobar toda essa questão da integração dessas tecnologias aos mais diversos dispositivos. Mais uma vez, como eu disse a vocês, a gente vai ver muito disso daqui nos celulares, foi o grande motivador dessa conversa. A gente vai ter Big Data e Data Analytics, ou ciência de dados, que aí vai ser um guarda-chuva enorme, que vai englobar todo o universo que a gente já falou até anteriormente, que foi o tema que a gente viu na palestra de Danilo, e é tão comum que é o que nós temos de ciência de dados, no caso do Power BI, por exemplo. A gente vai ter o Cloud Computing, que é justamente quando a gente tira a grande carga de processamento, a grande carga de armazenamento dos dispositivos individualizados e joga na nuvem, que é uma mudança de perspectiva e de paradigma gigantesca. Ele expande de maneira muito gritante as capacidades desses dispositivos que a gente vai trabalhar hoje, tanto em termos de computadores pessoais, de tablets, quanto celulares. A gente vai ter a manufatura aditiva, que é uma inovação fantástica, que tem impacto em todas as áreas que a gente possa imaginar. Então, se a gente for parar para pensar, desde o pessoal que trabalha com manufatura aditiva para a arte, até a aplicação direta na personalização em massa dentro da indústria, a gente tem a manufatura aditiva como um diferencial muito grande. A gente vai conversar mais um pouquinho mais para frente sobre os detalhes dela e por que ela é tão importante dentro dessas perspectivas, dessas novas tecnologias. A gente tem a inteligência artificial, que também é inegável a presença dela, o impacto dela na sociedade hoje. Se a gente for pensar em termos de comércio, em termos de serviços, quase toda distribuição e quase todo impacto de propaganda mudou em função da análise que é obtida através da inteligência artificial. É a mudança que a gente sai de propaganda de massa para propaganda para grupos específicos, totalmente direcionada e personalizada indivíduo a indivíduo que a gente tem hoje via internet. E, por fim, pessoal, a gente vai ter a robótica, que é justamente a grande sacada que a gente pode imaginar, a grande mudança que a gente está tendo na nossa vida hoje. Na indústria, a gente teve essa grande evolução na década de 70. Mas se a gente for parar para pensar, com o começo da pandemia no ano passado, um dos produtos que mais cresceu em vendas foi justamente os robôs de limpeza. E vocês imaginem como isso abre um leque, aliado a outros produtos que vêm entrando também fortemente no mercado, como carros autônomos, caminhões autônomos, tratores autônomos. Veja que tudo isso depende, também em paralelo com a inteligência artificial, da robótica trabalhando de maneira efetiva. A gente vai ter ainda, pessoal, algumas outras tecnologias
que também são citadas por alguns autores, como, por exemplo, realidade aumentada, como, por exemplo, integração de dispositivos e sistemas, deixa eu ver, cibersegurança. E todos esses universos, todas essas tecnologias estão debaixo desse guarda-chuva 4.0, que o enfoque hoje é trazer isso para a indústria e tornar os sistemas o mais eficientes e mais rápidos e produtivos possíveis. Em estudos, o que a gente tem hoje é que a implementação dessas tecnologias tem um impacto de 20% a 30% em termos de faturamento, eficiência e qualidade em produtos nas indústrias. Como a gente sabe, um impacto dessa ordem é absurdo dentro dos sistemas produtivos. A quantidade de recursos que são poupados, a quantidade de tempo que é poupado dentro das mais diversas cadeias produtivas são absurdas quando a gente pensa nesses valores. E aí, pessoal, agora vamos começar a falar um pouco especificamente dessas tecnologias. A gente não vai falar de todas, porque não teríamos tempo para isso, mas a gente vai discutir um pouco detalhadamente cada uma delas. E o que eu quero conversar com vocês hoje, eu vou fugir um pouco da parte mais teórica e nós vamos mais para a parte de aplicação e oportunidades que a gente tem com cada uma dessas tecnologias 4.0. A primeira que a gente vai conversar, gente, é a famosa internet das coisas, que se refere basicamente, em termos gerais, hoje, com a integração de dispositivos com a internet. Isso é a visão generalista que a gente vai ter dessa internet das coisas, mas a gente já começa a ter a visão prática. Em que isso muda? A gente vai ter uma possibilidade muito grande de controle de equipamentos e da conversa entre dispositivos. Então, quem trabalha hoje quem tem em casa um Alexa, que já liga a televisão, que altera esquemas de luz e ativação e desativação de dispositivos na sua casa, já entendeu o que essa internet das coisas acaba sendo. Não é só a conexão com a internet, é a possibilidade da comunicação entre dispositivos. E a gente vai pensar nisso, pessoal, como a gente consegue tirar a oportunidade disso e de onde veio isso e quais são os principais equipamentos que a gente tem, de certa forma, acessíveis para que a gente implemente essas tecnologias. Certo? Então, vamos lá. Se a gente for pensar, pessoal, a principal, a raiz, a cimentinha da internet das coisas acontece na individualização dos produtos. Então, aproveitando aquela conversa que a gente teve, que a gente falou um pouquinho lá no começo, com o professor Tiago, sobre a questão da pecuária 4.0, é um ícone muito interessante, porque quando você tinha o manejo tradicional, você tinha o manejo em uma quantidade específica de animais e tratando aquilo como um lote, que é o que a gente tinha na maioria das áreas do conhecimento e de produção. A gente produzia um lote de equipamentos, a gente tem um lote de animais, a gente tem lotes ou pacotes ou grandes agrupamentos de coisas. E aí a gente passa, já nesse universo novo da internet das coisas, a individualizar esses produtos, a ter uma identificação individual. Então, o lote de animais agora passa a ser a identificação através de radiofrequência, que é justamente esses dispositivos que são possíveis de serem identificados e terem uma quantidade específica de dados armazenados. A gente consegue fazer isso individualmente, item a item, animal a animal, equipamento a equipamento. Isso é a semente que a gente vai ter na internet das coisas. Vem para cá, pessoal, e aí vamos lá. A primeira, como mais uma vez eu disse anteriormente, está no celular da gente. Vai ser a tag, a etiquetazinha do tipo NFC. Certo, pessoal? Essa daqui é a que a gente tem nos cartões de crédito, nas smartbands, no nosso celular. E o principal ponto que a gente consegue observar disso são nos nossos pagamentos. Certo, pessoal? A gente, nessa pandemia, é uma vantagem absurda o que a gente tem com esse tipo de forma de pagamento, porque, basicamente, você não tem contato com o equipamento de pagamento. Você aproxima a sua tag, seja no relógio, seja no celular, e você consegue fazer o pagamento colocando a senha no seu próprio dispositivo, sem entrar em contato com o dispositivo que está sendo apresentado a você. A gente vai observar também que essas etiquetas elas têm uma quantidade pequena de dados, mas elas permitem que dados sejam armazenados nelas. Então, algumas aplicações interessantes. Você coloca essa tag dentro de um produto, como, por exemplo, uma bicicleta, e quando você encosta o celular, você consegue identificar modelo, proprietário, data de fabricação e todas as informações que você puder armazenar
nesse espaço. Mesma ideia para animais, se armazena peso, uma mínima árvore genealógica, tudo isso a gente consegue armazenar dentro dessas tags, certo? E só para a gente partir, pessoal, já um pouquinho para a parte prática, vamos dar uma olhada aqui em algumas tags dessas. Está aqui na ordem. Essas daqui que a gente tem na tela, pessoal, são algumas dessas tecnologias que a gente pode aplicar diretamente em mais diversos campos de aplicação. Então, por exemplo, quando a gente conversa, a gente pode ter como essa daqui, que é a que a gente vai usar basicamente para animais, e a gente vai ter essa daqui, por exemplo, que a gente está vendo aqui na tela também, que é justamente a que a gente consegue integrar, por exemplo, em livros, em dispositivos dos mais livros, cadernos, etc. E você vai ter outros formatos, dos mais diversos, por exemplo, para ferramentas também, que são as menores, como essa daqui. Olha o tamanho dessa etiqueta, pessoal. Ela pode ser integrada, ela é à prova d'água, ela pode ir para a lavanderia, se tiver. Pode falar, Daniel. Não, agora que eu estava vendo sua tela, não estava vendo antes, não. Tudo bem, fala. Certo, pessoal? Mas eu vou... Tem esse formato aqui também. E essas etiquetas, pessoal, essas podem ser NFC e elas também podem ser uma outra modalidade, que é a de alta frequência. Qual é a dessa daqui? O NFC, como a gente já viu no cartão da gente, a gente tem que aproximar e encostar, basicamente, deixar bem próximo para que ela seja identificada, não é isso? Agora, parem para pensar no seguinte. Se eu tiver uma etiqueta dessa que me permita uma identificação a 4, 5 metros de distância, em que eu aplico isso? Vamos lembrar, gente, quando todos nós que viajaram em carros já observaram que na borda das BRs você tem uma antenazinha que não é a de identificação de velocidade. Aquela antena ali, pessoal, já é uma antena que capta etiquetas desse tipo, que são a ISO 9006C, que são as que são aplicadas nos veículos, nos caminhões, pela ANP. ANTT, aliás, desculpe, confundi com a de petróleo, de transporte. Para identificar cada veículo que passa em uma rodovia. Isso pode ser usado para identificação de veículos desse tipo, isso pode ser usado para estacionamento de veículos, isso pode ser usado, por exemplo, em uma oficina profissional em que você coloca uma tagzinha dessa em cada ferramenta e você, ao passar o scanner, você consegue ter todo o inventário de maneira dinâmica e eficiente. Detalhe, isso pode ser usado nos nossos, só para o pessoal entender, uma outra maneira que nós embarcamos esse tipo de plaquinha, isso pode ser embarcado na roupa do funcionário. Ao ele entrar dentro de uma fábrica, ele já pega quem é o funcionário, o que é que ele devia estar vestindo, quais são os EPIs que ele está, quais são os que ele não está. Então, eu posso embarcar isso aí em qualquer lugar. Só fica a dica aí. Exato. Só entrando aqui, pessoal, só para a gente ter ideia de o que a gente consegue colocar nisso. Esse daqui já é um brasileiro, um site nacional que vende essas etiquetas. Aqui a gente tem a padrão, a gente tem uma para joalheria e ótica, a gente tem para metais e não metais, e a gente ainda tem as versões inteligentes que permitem armazenamento de, por exemplo, você coletar dados de temperatura, dados de aceleração, o acelerômetro, para você ver se está tendo movimentação, e são justamente as versões inteligentes dessas tags também. Para a farmácia, gente, só para entender de uma oportunidade, os medicamentos novos vão vir com etiquetas dessa. Já tem uma normatização prevendo isso nos próximos anos. E vocês imaginem a vantagem que é você ter o estoque de uma farmácia com milhares de itens e você conseguir fazer digamos, a identificação de quais itens estão presentes em coisa de minutos. As antenas que leem esses equipamentos conseguem ler 100, 200, 300 tags por segundo. Então, você basicamente passa e ele vai identificar todo o inventário para você de maneira totalmente sem contato e rápido. Então, só para a gente ter uma ideia, pessoal, das oportunidades desse tipo de componente. E outra coisa que eu gosto muito, pessoal, é que eu gosto também de que a gente entenda também questão de valores. Para a gente já ver isso daqui, deixa eu ver, essa aqui a gente não está com preço aqui, mas aqui já dá para a gente ter uma ideia que
o valor dela no Brasil gira em torno de R$ 1,20 para pequenas quantidades. Se a gente importar essas etiquetas, a gente consegue a 50, 60 centavos. Isso é muito importante porque é bom que a gente tenha a percepção de quão barato e acessível essa tecnologia acaba sendo. Se a gente for para cá, pessoal, a gente for pegar um pouquinho dos... Deixa eu pegar aqui. Acho que ele não pegou aqui. Se a gente for olhar, pessoal, como é que funciona a identificação dessa tag, mais uma vez, trazendo para um dispositivo real, ela é lida por esse equipamento aqui, que é esse que a gente está vendo na tela. Esse leitor permite que você conecte ou com antena externa ou embarque ele em um dispositivo, que é o que a gente vai ver mais para frente quando a gente falar em algumas outras tecnologias também, que a gente vai ver no pacote como elas se integram. Mas dá para a gente ter uma ideia, pessoal, que ele está na faixa de R$ 1.500, e esse leitor aqui, ele consegue basicamente fazer leitura de longa distância, 150 tags por segundo, e ele é amplamente disponível para que você compre e integre a qualquer sistema embarcado que você tenha projetado. E ele é possível, por exemplo, de você integrar em sistemas automatizados clássicos, como CLPs também, de uma maneira muito simples e rápida. Agora, pensem nisso em uma fábrica, para identificar cada produto que está saindo, cada produto que está armazenado, cada produto que está saindo para entrega. Tudo isso a gente pode fazer através dessas tecnologias de identificação única. Só a primeira parte digamos, do internet das coisas, o básico do internet das coisas. Vejam como isso traz uma gama de oportunidades para que se estabeleçam novas cadeias de negócio e que se estabeleçam novas oportunidades para profissionais também. Daniel, se você quiser, Daniel, fazer qualquer comentário, é só parar, viu? Tudo tranquilo, grande mestre. Dando continuidade, pessoal. Os dispositivos inteligentes, que é a evolução direta dessa tag que a gente mostrou agora. A gente pensou, pessoal, que a gente viu até agora era só quando ele fazia leitura e armazenamento, identificava quem era e permitia que você lesse e gravasse uma pequena quantidade de dados. Vamos pensar o seguinte, pessoal, a gente vai ter a possibilidade de integrar esse tipo de dispositivo que tem uma comunicação rápida, simples e barata, a gente dá a ele um pouco mais de capacidade. Vamos colocar inteligência nele. Vamos colocar literalmente um controlador para que ele possa ter um comportamento mais dinâmico. E aí a gente vai ter o que a gente conhece hoje como os dispositivos inteligentes, os smart devices. A básica ideia deles é que a gente pega essa ideia de comunicação, de identificação única, adicione inteligência e integre isso à internet. Isso daí, pessoal, já vai fazer com que a gente tenha uma absurda modificação em termos de comportamento de todo tipo de equipamento que vocês possam pensar nos próximos 10 anos. A gente tem isso já vem circulando, digamos, no meio acadêmico e tecnológico, inovação e tecnologia, do PDI. E aqui agora, pessoal, que a gente está tendo justamente impacto de já no final da cadeia. A gente já tem o Alexa entrando em grande escala nas casas, a gente já tem os interruptores inteligentes entrando no mercado de maneira também muito rápida. Isso vai ser impulsionado mais ainda agora que a gente tem um aumento de custo de energia elétrica. Então, imaginem que esses dispositivos, pessoal, monitoram o consumo, enviam para o celular, podem ter horários programados por serem controlados por via comando de voz, justamente integrando aquela tecnologia mais para frente, que a gente vai conversar também, da inteligência artificial. Vejam como isso é uma gama de inovações que a gente pode ter. O básico, pessoal, a gente tem de coleta de dados em tempo real também. Normalmente, esses dispositivos, eles são baratos, mas eles não, pelo preço deles, não se deve confundir com pouca capacidade. Eles vão gerar quantidades absurdas de informação, que vão ser justamente base também para ciência de dados, que a gente vai conversar mais para frente também. Isso de uma forma bem prática, pessoal. Como é que isso é criado? De onde vem isso? Qual é o miolo dessa tecnologia internet das coisas? A gente vai ter, basicamente, pessoal, como componentes disso, os microcontroladores com conectividade wireless, que é o que a gente vai chamar dos cores, IoT cores, que é justamente esses núcleos disso, sensores extremamente baratos e reduzidos, baterias que a gente tem hoje também com o impacto da bateria das tecnologias novas, com uma capacidade muito grande de armazenamento, eficiência muito grande,
E você vai ter todo aliado a isso, uma tecnologia que a gente já traz um pouco digamos, da visão genérica disso, que são os gateways, ou seja, os pontos de acesso, que vão ser os roteadores que a gente vai ver. Mais uma vez, pessoal, indo um pouquinho mais para frente na questão da gente literalmente ver e ver preço disso, a gente vai ter dispositivos como o Raspberry Pi, que é esse amiguinho que a gente tem aqui, que a gente está vendo aqui na tela, extremamente poderoso. Isso é um computador inteiro na palma da sua mão, inclusive com possibilidade de você integrar teclado, monitor, o que você quiser, e com um preço extremamente acessível. A gente vai ter ainda a versão 0 dele, que é a versão menor ainda e mais adequada ainda para IoT, que é esse amiguinho aqui. Também um computador completo, roda Linux de uma maneira extremamente eficiente. Existe a possibilidade de você, inclusive, colocar todo um conjunto de ferramentas de inteligência artificial nesses amiguinhos aqui, a gente vai ver mais para frente, e ele custa R$100. No Brasil, 200, R$220. Então, imaginem, pessoal, o que a gente consegue com a integração disso nos mais diversos tipos de equipamento, nos mais diversos meios produtivos. A gente consegue dar inteligência, comunicação entre dispositivos com essa faixa de custo que vocês estão vendo aí. Por último, pessoal, nessa linha, eu vou pular um pouquinho a bateria e a alimentação solar, porque isso é uma coisa que a gente já tem até uma convivência na nossa vida diária, quando a gente tem no nosso celular também, baterias da ordem de 3.000 mAh, 4.000 mAh, dá para a gente imaginar como a gente pode trazer essa tecnologia para a IoT. E vou pular para a questão dos sensores, que é uma parte interessantíssima do que aconteceu nessas últimas décadas. Se a gente for pensar, pessoal, enquanto a gente tem um sensor clássico, deixa eu baixar isso um pouquinho, para tirar aqui da frente. Não, aqui fora. Um sensor clássico, pessoal, de temperatura, umidade e pressão, que é usado, por exemplo, em estação meteorológica convencional, eu fiz uma cotação, eu acho que há uns 2 dias atrás, e ele parte de R$2.000. Um sensor digital clássico, ele vai para R$10.000, que faz basicamente, tem a mesma capacidade desse sensorzinho, desse nosso amiguinho aqui, que custa R$50. E esse sensor, pessoal, ele é um sensor da Bosch, extremamente difundido no mercado. Muito provavelmente você tem um dele agora no seu celular, no seu bolso, se não tiver uma variante. E vejam o preço e o tamanho dele. Só para a gente ter uma ideia, pessoal, de dimensão, comparando ele, esse amiguinho aqui, com uma moeda de 50 centavos. E, basicamente, gente, ele não é nem isso aqui todo, ele é só essa partezinha do meio prateadinha aqui. Esse sensor, justamente, aliado a um outro tipo de dispositivo, que a gente vai ter também, que é esse amiguinho aqui, que é mais um core também, mais um núcleo, esse ainda é mais barato ainda. Esse é R$20, R$30. Quando a gente tem esses dois amiguinhos integrados, pessoal, com uma estação meteorológica próxima, para a gente ter um padrão de você fazer uma avaliação, o que a gente consegue é isso aqui. Que é basicamente, pessoal, a temperatura. Eu vou colocar o externo lá do nosso campus, viu, Daniel? Temos agora, 19 graus. 2 minutos atrás. Pronto. Isso é o que a gente tem agora, em tempo real. Temperatura, pressão e umidade. E detalhe, esse equipamento ele está em um abrigo padrão meteorológico. Justamente o projeto meu com o professor Tiago, que está aqui, aproveitando, era isso que eu queria até mostrar aqui. E vejam como isso é impactante. A gente está no meio do Cariri, isso está no meio do vazio, do nada, basicamente. A gente está com isso lá no nosso campus, na área experimental. E o nosso concorrente caríssimo, que é a estação meteorológica que está lá, não manda dados em tempo real. A gente tem em tempo real isso funcionando lá, com a mesma qualidade, com a mesma diferenciação e com uma vantagem incrível, que, como vocês estão vendo, o ThingSpeak ele é integrado à plataforma MATLAB. Eu consigo, com qualquer MATLAB, acessar esses dados, manipular da forma que eu quiser, fazer o estudo estatístico que eu quiser.
E se eu não quiser nem mexer no MATLAB, olha só isso aqui, gente. Rômulo, só um instantinho. Pode falar. Agora, para além do que Rômulo está dizendo, vamos encarar isso do lado do tomador de decisão. A cada quantos minutos eu tenho esses dados, Rômulo? 2. 2. Muito bem. Só para me certificar de que eu estava pensando certo. Ora, eu estou em João Pessoa, Rômulo está em Monteiro, Tiago está em Sumé, onde nós trabalhamos. Eu poderia estar do outro lado do mundo, eu teria acesso a esses dados aí, sem problema algum. Vamos pensar do ponto de vista da tomada de decisão. Para a agricultura, volta ali nele, Rômulo, volta ali nele. Para a agricultura, qual a importância de eu ter a observância de temperatura, por exemplo, para o solo? Temperatura de solo, por exemplo, pressão e principalmente umidade. O professor Tiago quer fazer alguma consideração rápida sobre isso? Qual o impacto que isso tem dentro de grandes culturas ou dentro do pasto dos animais, ou como os animais se sentem se estiverem dentro de expostos a uma temperatura X, a uma pressão tal? Por favor, professor, explique na tomada de decisão o tamanho dessa importância aqui. Daniel, você foi feliz na palavra que você utilizou, tomada de decisão. Tá? Justamente isso. Interessante que esse canal que a gente está usando aí, que Rômulo está apresentando, ele apenas tem temperatura, umidade, pressão e nível de bateria, correto? Em outros canais que nós temos, a gente já começa a trabalhar justamente com índices climáticos, que você que trabalha com segurança do trabalho, que você que trabalha com ergonomia, enfim, que você que trabalha com humano, e eu que trabalho com animal, a gente já determinou alguns índices climáticos que determina que se o animal está numa zona de conforto térmico, se o animal está dentro de uma zona de estresse, seja ela por frio ou por calor, tá? Isso aí vai justamente auxiliar a tomada de decisão de que forma? Acionar ou desligar aspersores, seja num sistema de confinamento, seja no sistema freestyle, seja num sistema de totalmente a pasto extensivo. Como assim, professor? Pois é, isso aí vai determinar se vai haver necessidade ou não de colocar sombra para os animais. Por que eu quero tudo isso? Porque o objetivo principal do técnico e do produtor é que nós mantenhamos o animal dentro de uma zona de conforto térmico, cujo que o animal vai conseguir expressar o máximo do seu potencial genético, consequentemente o máximo de sua produção. Então, isso auxilia absurdamente a tomada de decisão, que isso implica na alimentação de volumoso, na alimentação de sólidos, na alimentação de líquido, o que naturalmente vai converter justamente em produção, seja em carne, seja em leite, seja em produção de ovo, seja no que for. Eu estou achando fantástico essa discussão, porque tudo que o professor Rômulo está conversando aqui, as indagações que o senhor, professor Daniel, está fazendo ao professor Rômulo, estão sendo incríveis, porque isso aqui parece aquela conversa que eu e Rômulo estava tendo ontem de manhã no CDSA, justamente fazendo um alinhamento do nosso projeto, muito bem aplicado e explicado aqui pelo professor. Tá? Então, a tomada de decisão identificou ou simplesmente a gente condiciona o sistema também a nos dar algum tipo de alerta e dizer, opa, temperatura subiu, opa, temperatura baixou. Então, a ideia é manter o animal dentro de uma zona de conforto térmico, numa situação perfeita, para que ele consiga cada vez mais produzir, e produzir muito mais. Quando a gente fala em produção, a gente fala, não tem como falar pouco, eu peço até desculpa, tá, Daniel? A gente falava muito em sanidade, a gente fala muito em nutrição, a gente fala muito em genética, mas um outro ponto que hoje a gente tem como pilar da produção animal é justamente isso aí, a ambiência. O emprego de técnicas e tecnologias apropriadas e adequadas para justamente auxiliar a tomada de decisão. Fantástico isso. Eu costumo falar isso muito nas minhas palestras. Amanhã eu tenho um encontro com o pessoal do Senar. Sábado a gente tem um outro encontro com o pessoal do Senai e Sebrae Nacional para justamente discutir e conversar sobre ações voltadas bioclimatologia, zootecnia de precisão e tecnologias, justamente essa do IoT, do Big Data, enfim, tanta coisa bacana que o Rômulo está falando aí. É mais ou menos isso. Agora você pega essa grande contribuição do professor Tiago e foi feita a interface com a engenharia de produção.
tudo que ele falou, por exemplo, se vai ter sombra ou não vai ter. Isso, além de otimização, é o quê? É custo. Se vai alimentar ou se não vai alimentar, é custo. Se vai ter gente lá para ajudar o animal ou não vai ter, é custo. Ou seja, a gente está falando de dimensionamento, planejamento, dinamismo dentro da cadeia produtiva do animal. E, além disso, lembre-se, a cada 2 minutos eu tenho uma nova atualização. Em um mês, eu posso fazer, por exemplo, toda uma série histórica do comportamento térmico, do comportamento hídrico, do comportamento higrômetro do meu sistema, de modo que eu, inclusive, depois de uma grande série histórica, depois de um ano, por exemplo, eu tenho como dizer, eu espero que no mês de junho o comportamento seja X. Então, eu tenho como fazer uma predição. Isso vai me ajudar em quê? Em PCP, em planejamento e controle da produção. Eu já vou me preparar melhor. Por quê? Porque eu já tenho esses dados. Eu não vou mais trabalhar com astrologia. Vou trabalhar com números, que é o que o engenheiro faz. Então, percebam a potência que é a utilização de sensores embarcados lá na nossa fazendinha experimental, projeto do professor Rômulo e do professor Tiago, e o que o engenheiro de produção pode extrair disso e entregar para, por exemplo, o professor Tiago, que trabalha com zootecnia. Olha o tamanho da parceria que se faz dentro de uma área que a gente nem sabe que existe. Tá? Então, professor... Vejo cada vez mais que esse casamento entre engenharia e zootecnia é uma coisa que não vai se separar nunca. É inevitável, professor, inevitável. Não existe. Tecnologia é uma coisa que todo mundo vive. Só nesse intervalo, só pegando o gancho aqui que o professor Romulo falou, que eu não quero atrapalhar, porque eu tenho muita coisa também para falar na nossa palestra. É tão interessante, porque o cara veio entregar uma água aqui em casa e realmente eu paguei sem ter contato zero com o cara, somente lá com o NFC. Beleza. Estou adorando. Parabéns mais uma vez. Vou desligar aqui, que senão vou falar o resto da noite. Pessoal, e só para a gente ter uma ideia, gente, esse equipamento que está lá, a gente desenvolveu. Ele é o S32, que a gente viu, junto com o BME 280, bateria e mais alguns circuitos auxiliares. Mas, para deixar mais claro ainda, questão de custo, porque eu sei que isso é importantíssimo dentro da engenharia, versão equivalente, preço Brasil hoje. Detalhe, esse daqui tem umidade do solo. E é esse rapazinho aqui. Então, pensem em como isso é barato, como isso pode ser exportado e aplicado de maneira extremamente eficiente. Mais para frente eu vou conversar também sobre essa questão de como a gente entra no mercado, que também é interessante. Isso numa grande cultura é uma maravilha. Para pensar. E detalhe, esse rapazinho aqui é um crowdfunding que não é nem para grande cultura, viu, Daniel? Isso aqui é para quem tem pequenas produções familiares ou domiciliares. Pronto. Você encaixa lá no seu jarrozinho, melhor ainda. Você recebe dados na internet. Detalhe, viu? Com a Alexa. Alexa, me mostre os níveis de umidade da Terra. Ele vai lá e mostra. Isso. Daniel. E detalhe, temperatura ambiente e do ar também. E aí, umidade. Quem falou? Danilo. Diga, meu amigo. Vocês nem sabem onde é que estou querendo aplicar um sensor de umidade desse. Lá nos teus escoramentos? Rapaz, não, é em pavimentação. Sim. Mas a gente também, eu e o Japa, a gente está começando a colocar a Alexa para conversar com a ESP também e acendendo, apagando luz já dentro de casa e tudo. Já. Mas veja, no setor de score é importante também, porque você pode saber como a terra está úmida e prever se ela vai mexer ou não, viu? Com certeza. Dá para fazer também no setor de escoramento. Danilo, para quem não sabe, é engenheiro nosso recém-formado. Tá? Vamos lá. Pessoal, aí só uma última aplicação para a gente ver isso aqui. A gente tem 3 dispositivos. Deixa eu ver só qual outro que está. É esse aqui. Esse daqui, pessoal, ele está aplicado dentro do equipamento, não na parte de monitoramento, mas ele monitora a temperatura dentro da caixa dos componentes dos equipamentos que estão lá dentro. Justamente para que a gente monitore, viu, Daniel? A vida útil, ver se está tendo temperatura excessiva, temperatura muito baixa, está dentro do equipamento. E a gente tem aqui, pessoal, um detalhe interessante. Isso daqui dá mais ou menos umas 11 horas da manhã, a temperatura dentro da caixa, a gente consegue ter a temperatura do equipamento lá, no meio do nada, a gente já descobre que aqui ela chegou a 50 graus. Tem situações em que ele vai chegar a 70, 80 graus. Então, a gente consegue comparar isso, analisar
isso juntamente com dados de temperatura, umidade e da estação meteorológica, para a gente conseguir comparar tudo isso e vejam como isso é impactante. E pense no seguinte, semana passada, a gente teve um contato com o pessoal lá de Física em Campinas, através do nosso professor Alex também. A gente vai usar exatamente essa tecnologia aqui, a gente vai aplicar dentro do sistema de controle desse rapazinho aqui, desse radiotelescópio Bingo. A gente vai colocar um desse dentro da parte de circuitos dele, para a gente monitorar a temperatura também de maneira remota. Detalhe, esse equipamento vai ser instalado no sertão, numa região extremamente inóspita, extremamente remota, dos mesmos modos do que a gente fez para o nosso CDSA. E aí já vê também como as tecnologias 4.0, elas transitam entre as áreas de uma forma muito rápida. Quer dizer, Danilo quer aplicar em pavimentação, o professor Tiago em zootecnia, o pessoal vai aplicar em física. O estudo também de nosso querido Ianco, que é de gases, eu estava dando uma pesquisada, tem um pessoal que usou o mesmo monitoramento em minas de ouro para monitorar a taxa de oxigênio. Tiveram um impacto também absurdo na segurança dessas minas e na produtividade. Isso, pessoal, só para a gente ter ideia de como a gente transita e o impacto e a relevância disso, aliado aos custos que eu tenho mostrado para vocês. Não sou vendedor, não, mas é aquela coisa. Engenharia, a gente sempre está preocupado com custo, né? Eu me lembrei, Rômulo, do trabalho de Ianco, do nosso sensor de detecção de gases para um pessoal que é muito discriminado, né? O pessoal que trabalha fazendo limpeza em esgotos. Exato. Então, ora, o cara vai fazer a limpeza no esgoto, mas o cara não sabe dizer se aquilo ali é ou não é apropriado. Você vai dizer, pô, Daniel, mas espera aí, é claro que é inapropriado. Não. Ali tem tantos gases que são gerados que a gente está desenvolvendo, junto com o japonês, como diz Danilo, um dispositivo que ele coloca lá embaixo, o sensorzinho, e o sensorzinho vai dar como output, afinal o operador normalmente não vai saber mexer nesse dispositivo, que tem que ter como feedback é o engenheiro de segurança ou engenheiro de produção, especificamente engenheiro de segurança, a informação de que se ele pode ou não pode descer, porque o que acontece normalmente ali, o cara tomba, cai, tem tanto gás venenoso que o cara tomba. Por isso que os caras sempre descem embriagados ali dentro, que é para tentar não sentir o cheiro. Então não tem uma tecnologia, e a gente está embarcando uma tecnologia num varão, para descer esse varão e aí piscar uma luzinha. Né? O output é esse, é bem andon, é verde ou vermelho. Verde está ok para ele descer, vermelho ele está proibido. Então tudo dentro desse parâmetro aí que Romulo está conversando. Detalhe, pessoal, vou partir um pouco mais também, mostrar uma estrutura desse tipo de dispositivo bem rapidamente. Esse daqui é mais um dispositivo que foi desenvolvido também em projetos para a zootecnia. E aqui a gente vê, pessoal, a parte de como ele é composto por dentro. A gente vai ter o sistema de controle, que é o S32, o Raspberry. A gente vai ter uma série de sensores, que esse daqui é justamente a ideia que a gente vai embarcar também lá na nossa área experimental. Sensores de chuva, quantidade de chuva, e sensor de velocidade do vento, de dois tipos diferentes. Do lado de cá, a gente tem o sistema de comunicação, que são o Wi-Fi ou GPRS, ou seja, você coloca o chip direto nele, ele vai, ou ele se comunica via Wi-Fi. Esses equipamentos, pessoal, inclusive tem Wi-Fi, você integra o GSM, o 3G fácil, e você pode colocar também Bluetooth para você fazer uma coleta local de maneira também rápida. Então, são dispositivos extremamente flexíveis. E eu quero mostrar uma coisa para vocês de como isso é projetado. E mais uma coisa que a gente vai entrar mais para frente também. Esse daqui, pessoal, é o projeto físico dele, em 3D, de como esse dispositivo ele é por dentro. Então, a gente vai ter aqui, pessoal, os controladores, o sistema de leitura, nesse caso aqui, de tag, um outro sistema para fazer leitura de temperatura e umidade também. E isso daqui, pessoal, é projetado também. Essa caixa aqui foi construída em impressão 3D para justamente esse projeto também. E a gente consegue ver, pessoal, como essas tecnologias são muito fáceis de se integrar. Nessa tela aqui, a gente também tem mais uma das tecnologias 4.0, que é simulação. A gente consegue, desse equipamento, simular todo esse comportamento de exposição à temperatura aqui no Fusion. A gente consegue simular impactos mecânicos e outros. E a gente consegue gerar o arquivo de manufatura aditiva direto do Fusion também. Então, tudo isso é integrado. E vejam também, pessoal, que isso é uma coisa que a gente tem acesso agora. Qualquer um vai lá, instala o Fusion, pega as bibliotecas, com conhecimento de engenharia
e um pouco de estudo também. Temos várias fontes, hoje o conhecimento hoje é disponível e abundante na internet, você vai, estuda e usa, gente. Essa é uma coisa que eu acho muito importante que a gente veja com essas tecnologias 4.0, é que elas são práticas e assim, as oportunidades de a gente aplicar isso diretamente são muito grandes. E aí, pessoal, vamos pensar nisso dentro da indústria e na relação da indústria com o consumidor. A gente já viu, pessoal, que as máquinas conseguem comunicar não só com a gente, mas entre si. Então, basicamente, o que a gente faz hoje? A gente do celular controla a televisão, do Alexa controla a televisão, mas o Alexa, o Echo Dot, o Echo Show, está mandando as informações de comportamento dele para a Amazon em tempo real, o que permite melhoria de design em tempo também absurdamente rápido em relação ao que a gente tinha no processo de produção, de criação de um dispositivo como esse. Não é à toa que a gente modifica tão rapidamente os equipamentos hoje em dia de maneira tendo muito sucesso de aceitação pública, porque a gente monitora nessa comunicação diretamente. Pensem nisso também dentro das indústrias. Um equipamento se comunicando com o outro, definindo, informando uma a outra velocidade de produção, o quanto a gente consegue economizar de energia, o quanto a gente consegue economizar em gestão da manutenção desse tipo de situação. Então, é basicamente aquele motor que vai levar toda inovação. Custo, gente. Isso aqui reduz custo, isso aqui aumenta a produtividade, isso aumenta a qualidade de produto. Então, pensem como isso é impactante dentro também dos ambientes produtivos e como isso pode ser uma grande área econômica hoje, principalmente no Brasil, em que a gente tem indústria 3, indústria 2 ainda correndo por aí. Pensem como isso muda. Porque é aquela coisa, a gente pega não as pessoas, não pelo impacto social ou qualquer outra justificativa, a gente pega pelo impacto econômico disso aqui, a entrada em mercado disso aqui. Vamos entrar agora numa área que engenharia de produção dá show, basicamente, que é a questão de ciência de dados. E nesse pacote aqui a gente vai botar Big Data, Data Analytics e uma boa parte do Machine Learning, que baseia em inteligência artificial, é daqui, gente. O que é que a gente vai ter hoje? Vamos pensar, trazendo o que a gente viu anteriormente, de como os sensores são baratos, como os processadores são baratos, como a gente já tem um equipamento desse, basicamente tem mais de um por indivíduo no mundo. Pensem a quantidade absurda de informação que a gente tem disponível hoje. Hoje, a gente tem uma quantidade imensa. E aí vem aquela questão, a gente vai ter que ter profissionais que possam pegar essa informação, fazer o data mining disso aqui e transformar isso em informação eficiente para o gestor. E, pessoal, também é uma coisa que é fantástica, porque isso hoje é muito acessível. Daniel, junto com o Danilo, conversaram muito no último mês, na parte passada, sobre a questão do Power BI. Gente, vocês já pensaram que é aquela ferramenta a custo baixíssimo e a quantidade de informação que a gente tem hoje? Só para a gente ter uma ideia do que a gente pode fazer com isso de maneira bem rápida, depois eu vou falar sobre essa parte aqui. Deixa eu pegar só uma coisinha aqui. Isso daqui, pessoal, é o Google Trends, que basicamente vai me dizer as pesquisas que vão refletir no interesse por qualquer coisa que vocês quiserem. Então, vamos pensar. No Brasil, como vão as pesquisas, por exemplo, vamos supor que eu trabalho com leite. Ao longo dos últimos 30 dias, o dia 2 de julho foi quando ele foi mais relevante em procura. Eu posso ter isso regionalizado, por exemplo, por estado. E detalhe, viu, pessoal? Esses dados podem ser importados diretamente no Power BI. Esse Google Trends tem como você integrar diretamente a origem de dados ao Power BI. A gente tem exemplos disso para mercados dos mais diversos tipos, e aí a gente vai ter mercado de commodities em geral, mercado de produtos ao consumidor, você consegue ter isso aqui em preço real. Aqui na Paraíba, com a nota fiscal eletrônica, a gente tem preço de quase tudo, em quase todos os mercados também disponível, se a gente quiser pesquisar. Imaginem o que a gente pode fazer com isso. Eu não vou nem me estender em Power BI, porque é uma coisa que, assim, não tem fim a quantidade de coisas que a gente pode mexer com o Power BI específico. Mas eu quero falar só um detalhe interessante. Na ciência de dados, pessoal, a gente vai ter dois caminhos
que é outra coisa que eu acho fantástica nisso. A gente vai ter, pessoal, os dados que vão ser armazenados de maneira organizada, ordenada, que é o que a gente basicamente utiliza no Power BI. Mas hoje a gente tem ferramentas que permitem que a gente armazene esses dados de maneira dinâmica. Isso é o que a gente conhece hoje, pessoal, como o Data Lake, ao contrário do que a gente tem como Data Warehouse, que é justamente os bancos de dados que a gente tem tradicionalmente. Hoje a gente tem tecnologias como o MongoDB, em que basicamente, pessoal, você vai jogando a informação lá dentro. E ele tem estruturas baseadas em machine learning, em tecnologias de ciência de dados que organizam para você. Pare para pensar nisso, que é justamente essa tecnologia de cá que vai dar, por exemplo, a capacidade do Instagram, Google, Facebook e outras empresas de determinar o comportamento individualizado e focar a promoção, focar a venda, focar a desenvolver produto para uma pessoa específica ou para um grupo de pessoas. Isso daqui, pessoal, também é outro universo que também está disponível para a gente. Se a gente pensa, não, mas isso é complicado. Não, pessoal, isso é integrável ao Power BI, ao Excel. Você vai no Excel, pega a fonte de dados, pega na internet, joga lá dentro e você vai ter isso em tempo real. Então, é mais uma das coisas fantásticas que a gente tem hoje. A gente pode usar isso para coletar dados, não só dos nossos equipamentos, mas de toda cadeia que tiver interesse para a gente, produtivo nisso daí. Mais um ramo com uma quantidade absurda de oportunidades. Quem já está trabalhando com isso já viu que é uma área extremamente carente. Os tomadores de decisão, basicamente, tomam as decisões com dados atrasados, com dificuldade de ter dados, ou com achismo, que é uma coisa que a gente conhece muito que acontece. Então, pare para pensar que isso, com essa solução aqui, muda totalmente a perspectiva da coisa toda. E aí, Daniel, vamos chegar em casa, Daniel, agora. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre nossa querida manufatura aditiva. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa casa, né? Hoje a gente se mudou para ela, né, Daniel, ano passado. Foi. E a gente está nessa. E, pessoal, basicamente, manufatura aditiva vai ser uma produção de peças em que a peça é montada camada a camada. Existem várias metodologias para isso, que é justamente o que a gente conhece mais, é justamente fazer a fusão de um plástico e fazer a deposição camada por camada, que é FDM. E a gente tem outras tecnologias, como, por exemplo, você trabalhar com pó, e você fazer a sintetização desse pó, ou a cura desse pó em vários formatos. E você tem também a impressão, que é justamente baseada em tecnologias de resina, certo? Esses são os seus 3 caminhos. Aqui, Daniel, eu vou passar um pouquinho para você, porque aqui é a sua praia. Certo, grande mestre. E você dá continuidade e eu entro você só depois fazer alguns comentários. Tá bom. E a gente volta, né? Tá. Bom, o grande mestre me jogou essa daí, então vamos lá. Bom, nós inclusive publicamos um artigo, teve até um evento na semana passada do CA de Engenharia de Produção do nosso curso, lá do SUMER, e eu comecei falando um pouco sobre justamente introdução à manufatura aditiva, e comentei sobre esse modelo genérico de manufatura aditiva que nós criamos. Esse é um modelo que foi criado por mim, pelo professor Rômulo e por Danilo, nós publicamos isso numa revista, e a gente entende que a manufatura aditiva, ela parte do seguinte pressuposto: 2 fases. Essa primeira fase é uma fase ligada à qualidade do projeto, em que eu vou trabalhar com o design do CAD. Então, aí eu começo lá pensando, por exemplo, no Fusion 360, como o professor Romulo colocou lá para modelagem. Quem não souber o que é o Fusion ou não conhecer, dê uma olhadinha na internet. É um programa que se assemelha a SketchUp, está aí aberto, pronto. Para fazer coisas mais simples, como retângulos, fazer extrusões, então, assim, é relativamente tranquilo. Então, você consegue fazer as primeiras modelagens sem grandes problemas. Conforme você for aumentando a sua skill, naturalmente, você vai aumentando o grau de dificuldade. E, a partir do Fusion, você já pode gerar o arquivo, que é o formato STL, que é o arquivo de impressão de manufatura aditiva. Então, a gente converte o arquivo em STL, e aí nós temos 2 builds para fazer. A build do fatiador. Então, a gente precisa ter um programa específico que vá ler o que é aquele arquivo e dividir aquela peça que a gente vai imprimir nas layers, né, que o professor Romulo falou, nas camadazinhas. E eu tenho que setar também a minha impressora. Diferentemente de uma impressora normal,
imprimir aditivamente, não apertar Ctrl P. Imprimir aditivamente significa configurar 15 parâmetros dentro de uma impressora, com mais uns 4 ou 5 dentro, pelo menos, do setup da impressora. Então, você está falando aí de uma média de 20 parâmetros para você conseguir imprimir. E nem é tão rápido quanto um papel, em que você aperta Ctrl P, dá Enter, 1 minuto depois, no máximo, você tem 10 folhas impressas. Dependendo da peça, né? Eu já tive peça que eu levei 2 dias, 3 dias. Tem peças que levam 7 dias para serem impressas. Então, depende de muita coisa para você imprimir aditivamente. Né? É uma tecnologia que a gente aprende todos os dias. O melhor de nós, inclusive, é Danilo, que imprime melhor, mas cada um tem o seu jeito de imprimir. Danilo imprime uma velocidade maior, eu já imprimo com a temperatura de cama menor, o professor Romulo imprime com a temperatura de cama maior, e assim cada um vai descobrindo o seu jeito de impressão. O fato é que, no final, o produto acabado sempre sai a contento. Então, fora isso, feita essa primeira parte que a gente chamou de qualidade do projeto, a gente está falando tudo no campo do imaginário ainda, a gente depois é para a qualidade do produto, a impressão em si, e vocês estão vendo esse controlezinho aí, o que é esse solzinho aí? Esse solzinho significa que eu preciso estar atento aos parâmetros climáticos dentro do ambiente de impressão. Eu não posso estar imprimindo, eu tenho uma cama, bota ali a imagem da impressora, Romulo, a outra, por favor. Pronto, vocês estão vendo aqui que tem a printer bed. Essa printer bed é justamente onde o material vai ser depositado por extrusão do nozzle, desse bicozinho aí, que está escrito nozzle. Então, imaginem que se eu tiver ali muito frio e eu estou ali dentro ele está imprimindo a 200 graus no bico, a cama está a 60 graus e eu tenho um ar-condicionado em cima. Obviamente que eu vou ter um choque de temperatura, isso vai fadigar o meu material, vai deixar ele mais quebradiço. Então, existe uma série de cuidados que eu tenho que tomar também nesse ponto de vista na hora da impressão. Tá? Então, eu tenho que tomar cuidado com o vento, eu tenho que tomar cuidado com o calor, etc, etc. Pode andar, Romulo. E aí vamos para a parte interessante, pessoal. Não, pode passar para frente essa foto. Tá. Aí eu venho para resfriamento, eu tenho que, depois que a minha peça está feita, tem que resfriar, tenho que remover o produto, ele fica preso dentro da minha cama, tenho que separar as partes, se eu estiver fazendo um produto que tenha várias partes, eu tenho que depois tirá-lo, então normalmente eu utilizo uma espátula para fazer isso, para remover da cama, e depois, dependendo do tipo de andame que foi feita para a construção, eu quebro igual um palitinho de dente, para remover as partes, e por fim o acabamento. A peça, eu vou até mostrar aqui. Aqui eu tenho um pedaço de uma Glock. E aí, se o Romulo me permitir, eu vou fazer aqui um compartilhamento de tela rapidinho, certo? Para vocês entenderem o que é isso daqui, tá? Vou dar um end aqui, tá, Romulo? Rapidão. Fechado. Deixa eu botar a minha. E aí eu vou botar a minha aqui, para vocês entenderem. Esse é um projeto que nós temos com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A ideia básica deles é justamente produzir, né, lá no próprio batalhão, o que ele chama de liberador do carregador, essa peçazinha que vocês estão vendo aí dentro dessa Glock. Essa peçazinha, se for levar em consideração... Agora me falhou a palavrinha, meu Deus. Para você fazer a encomenda pública, Romulo, como é que é, meu Deus? Quando você faz pedido. Vai fazer pedido dentro de uma instituição pública, esqueci o nome do certame. Licitação, professor? Sim, exato. Quando você vai licitar essa peça, primeiro que você não licita uma. Depois que você tem que pedir lá na Áustria a origem da nossa arma Glock. Então, qual era a ideia? Era justamente, se vocês olharem como é esse liberador do carregador e como foi a peça que a gente modelou e imprimiu, vocês vão ver absolutamente nenhuma diferença. Daniel, e por que essa peça? Ah, bom, aí nós utilizamos vários tipos de sistemas para tomar a decisão, para chegar que essa peça era a peça mais fácil para o nosso caso de ser impressa e a que daria um excelente custo-benefício. Então, aqui vocês podem ver ela modelada, né? A modelagem dentro do software de fatiamento. Aqui eu até posso mostrar um vídeo de impressão, e aqui está ela. Ela está aí, tem aproximadamente 3,1 centímetros. Acho que vocês conseguem ver ela aqui. Podem ver o acabamento dela. É excelente, não tem basicamente nenhuma diferença. Detalhe,
é tão de plástico quanto o da Glock. E aí vem a grande diferença. Né? Vem a grande diferença. Eu pedi para o meu aluno, esse aqui foi um TCC que eu orientei no Rio de Janeiro. Eu pedi para o meu aluno lá, ele fazer o cálculo do nosso custo. Então, gastando energia elétrica, considerando o preço de lá do Rio, me custou 8 centavos de energia elétrica. O PLA, que é o material de impressão, me custou, foram 0,58 metros, o que equivale a 2 gramas, então dá R$ 15 por grama. Para imprimir essa peça aqui, eu gastei 38 centavos. Preço dela no mercado, R$ 250 de licitação, para chegar não sei quantos dias ou meses depois. Enquanto que, em tempo real, eu posso manter o armamento do pelotão, trazer segurança para a sociedade, baratear o custo da operação militar. Bom, isso aqui vale para todos os casos, não é para a operação militar apenas. Posso fazer isso aqui com os militares. Eu estou dando um exemplo real e precificando esse exemplo. De R$ 250 eu consigo construir por 38 centavos. Então, esse é um exemplo muito claro do poder da manufatura aditiva. Tem outros vários. Eu não sei se o professor Romulo vai falar dos nossos EPIs, se ele quiser eu falo, se não, enfim, ele pode falar depois. Mas é um caso clássico de como a gente está aplicando manufatura aditiva dentro de diversos setores. A gente está junto com a Marinha, trabalhando com a Marinha, a gente está trabalhando com a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nós temos os nossos equipamentos de proteção inteligentes que nós desenvolvemos. Então, a manufatura aditiva, de fato, é a praia mais forte que nós temos dentro da indústria 4.0. Romulo quer falar dos EPIs? Daniel, eu vou falar rapidamente e aí tu continua, porque eu estou com um dos nossos amiguinhos aqui, olha só. Tá certo. Pessoal, e aí, juntando, como o professor Daniel disse, a questão do EPIM é o que nós chamamos de equipamento de proteção individual inteligente. E, basicamente, o que é que ele faz, pessoal? Ele une essas tecnologias, como a gente apresentou agora, de manufatura aditiva, a os dispositivos inteligentes da internet das coisas que a gente viu agora há pouco. Antes até da gente voltar para a apresentação, vou falar aqui, mostrar para vocês o que acontece. Esse equipamento aqui, ele foi desenvolvido para localizar qualquer funcionário dentro da empresa. Na verdade, ele vai localizar o indivíduo em qualquer canto onde tem uma rede 3G ou por onde ele andou. Tirando aqui a tampinha, também feita em 3D. Então, vamos lá ver o que tem aqui no miolinho. O encapsulamento dele é todo manufatura aditiva. Todo manufatura aditiva. E aqui, pessoal, a gente tem um dispositivo. O que é que ele faz, pessoal? Aqui a gente tem a parte de GPRS dele. Então, o chipzinho dele vai aqui. Deixa eu ver aqui embaixo, aqui dá para mostrar, não sei se dá para ver. Mas o chip 3G dele vai aqui. Aqui a gente tem o GPS com a antena dele. E aqui, pessoal, a gente tem o nosso sistema que monitora. Esse sensorzinho aqui é o que a gente chama de unidade de orientação inercial. Ele não monitora apenas temperatura, umidade e pressão, mas ele monitora também, ele é um giroscópio de 3 eixos, ou seja, ele é uma bússola de 3 eixos, e ele monitora a movimentação, ou seja, a quantidade de passos que essa pessoa, esse colaborador vai dar. Imagine, pessoal, a grande aplicação disso que a gente tem dentro da indústria. Por exemplo, vamos supor em parques industriais imensos, como alpargatas, Coteminas, e você tem poucos responsáveis por manutenção para uma grande quantidade de equipamento. Imagine que isso daqui vai dar a possibilidade de, aliado ao machine learning, a data mining, etc., encontrar o cara que está mais perto do equipamento para resolver o problema da maneira mais rápida possível. Isso pode ser aplicado para qualquer situação. Imagine isso aqui em força de segurança. Imagine isso aqui em veículos. Tudo isso aqui, pessoal, também uma junção das tecnologias que a gente viu até agora. Custo também baixíssimo, se a gente for comparar com o que a gente tem no mercado. Além do custo baixíssimo, a gente tem a possibilidade de integração, mais uma vez, a outros sistemas, como a Alexa, como o Google, como o Pi System, que é um sistema que integra as industriais. Então, pense nisso como uma ferramenta basicamente limitada. Eu vou passar para o professor Daniel para ele citar mais alguns exemplos de alguns EPIs que a gente está trabalhando no laboratório. Vamos lá.
Antes disso, Romulo, eu quero fazer uma outra coisa, só para mostrar para o pessoal como é que funciona a parte do fatiador. Isso. Bom, Muito bom. pessoal, essa aqui é a interface básica do fatiador de uma de nossas impressoras. Eu tenho uma aqui na minha casa, o professor Romulo tem na casa dele, e no nosso laboratório nós temos mais umas 6 ou 7. Acho que a preço de hoje nós somos uma das maiores fazendas aditivas do Nordeste, né? Mas vamos lá. Então, eu coloco a peça que eu quero imprimir, né? Carrego o meu arquivo, coloco a peça que eu quero imprimir aqui no centro, sem grandes dificuldades, carrega a pecinha que eu quero. Nesse caso aqui, o modelinho do CIMEP, que foi inclusive desenhado por Danilo, no próprio Fusion. E aí vocês podem ver o seguinte, quando eu carrego a minha peça, automaticamente o meu computador já lê o seguinte, quanto tempo de impressão vai levar, quantos metros de PLA ele vai comer e o peso em gramas de PLA. Hoje, a preço de hoje, 1 quilo de PLA está na faixa de 130 a 150, dependendo do fabricante. Muito bem. Aí vocês vão dizer, bom, é pequenininho. Bom, ele está em escala pequena mesmo. O tamanho dele real é esse daqui. Para a gente ter, estou aproximando, né? Vamos ver a escala dele. Olha aqui, ó. 2,5 centímetros em X e em Y, 2,3 e em Z, 2. Então, ele é realmente bem pequenininho. Claro, eu posso aumentar isso daqui, se eu quiser. Então, se eu quiser aumentar a engrenagem do CIMEP, eu venho aqui e aí, ó, automaticamente já passa para 2 horas e 4 minutos, 7,57 metros e 23 gramas. Isso aqui é uma estimativa. Eu já descobri que, por exemplo, quando ele coloca 2 horas e 4 minutos, você sempre acrescenta 30 ou 40 minutos a mais, certo? Porque ainda tem o tempo de aquecimento de bico, esquentar a mesa. Bom, todos esses parâmetros que vocês estão vendo aqui são parâmetros que eles precisam ser ajustados dependendo da geometria da peça e de quão bem acabada ela quer ficar. Então, a altura de camada, né? Como eu disse a vocês, manufatura aditiva. Então, ó, por que chama manufatura aditiva? Olha o que vai acontecer. Quando eu começo a construção da minha peça, a primeira coisa que ele vai fazer é o que se chama de raft, que é uma zona de aderência da peça. Então, primeira camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, quinta camada, sexta, sétima, oitava, nona, e aí, ó, é igual a um prédio, pessoal. Eu vou construindo a minha peça. A minha impressora ela vai subindo os andaimezinhos e vai construindo, até que eu chego no final. Vocês podem já ter entendido, óbvio, que quanto mais camadas, mais tempo demandará, mais material eu gastarei. Então, de que é que vai depender esse número de camadas? Aqui, ó. Espessura da minha camada. Vou falar só dos básicos, tá? Preenchimento dentro do meu material, temperatura de velocidade de impressão, por exemplo, aqui eu estou imprimindo a 40 mm por segundo, é muito pouco, 40 milímetros por segundo eu estou imprimindo. A minha temperatura de impressão a 200 graus, a temperatura em que a cama é isso daqui, ela vai ficar a 60 graus, estou dizendo que ela vai ter aquela plataforma de adesão, estou dizendo que o meu diâmetro do meu PLA é de 1,75 e que ele tem uma grossura e um flow de 100%, tá? E disse que o meu nozzle size, a largura do meu bico de extrusão é de 0,4. Então, precisa ajustar tudo isso. Sempre, depois de um tempo, você pega a prática e você começa a produzir praticamente qualquer peça com uma configuração que você goste. Eu consigo produzir qualquer peça basicamente com essa minha configuração aqui. Se eu quiser que saia mais perfeito, então eu aumento aqui, por exemplo, o layer, eu posso diminuir a temperatura, e aí o que aconteceu? De 40 camadas foi para 78. Então, quanto mais camadas, mais bem feito. Então, um exemplo de quantos eu tenho que fazer. Mas eu não tenho que fazer só isso. Se fosse apenas mexer nesses parâmetros aqui, estava bom. Eu vou botar aqui um videozinho para vocês verem os outros parâmetros que nós temos que mexer aqui. Espera aí. Vamos lá. Deixa eu parar isso daqui. E eu vou abrir... Ué. Não consigo abrir isso aqui. Não estou conseguindo abrir o vídeo.
Então, ó, aqui eu tenho alguns parâmetros. Isso aqui já é o display dela funcionando. Eu tenho temperatura de extrusão, 200 graus, o que foi projetado e o que está sendo executado. Portanto, aqui está com o planejamento e a execução está em 200 graus. Temperatura da cama foi projetada para 60. Ela está no momento com 61 graus. Velocidade do meu cooler para resfriamento, ele está em 50%. Aqui eu tenho no momento os eixos em 3 dimensões, os pontos, as coordenadas. X está em 125, Y em 110 e Z em 6,81. E eu tenho o percentual de tempo de impressão e o percentual de taxa de finalização do meu produto. Então, eu estou vendo que está com 64%. Então, aí foi só para mostrar, conforme ela vai andando, vai mudando lá os eixos. E aí, essa impressão aqui, eu vou abrir o outro vídeo para mostrar para vocês qual é, que é justamente imprimindo essa parte aí, tá? Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo de novo, porque às vezes ele fica com esse negocinho aqui. Lá, cara, por que você não está fazendo isso? Pronto. Pronto, vocês estão vendo. Extrusão do material. É aquela peça que eu mostrei para vocês. Sendo feita. A basezinha, onde ela fica a aderência da peça em cima, eu vou desenhando. Vocês estão vendo que tem 4 engrenagens aqui embaixo. Aqui está uma delas. Eu também preciso fazer a regulagem dessa cama daqui. Por quê? Porque se eu não fizer isso, quando eu for imprimir, a cama fica assim, ou assim, e aí minha peça sai empenada. E aí, se eu empenar minha peça, que espécie de engenheiro eu sou? Então, para fazer, por exemplo, a regulagem da cama, eu tenho que regular essas 4 engrenagens e passar um papelzinho, pode ser uma folhazinha de caderno, embaixo de cada biquinho. Essa é a medida e o papelzinho passar arranhando. Então, só para fazer isso, quem tem pouca experiência demora de 15 a 20 minutos. É um verdadeiro tormento. Depois você acaba se acostumando com esse ajuste fino da cama. Muito bem, então, passada essa parte para mostrar para vocês como é que funciona a impressora e a impressão, nós temos aqui alguns produtos que nós fazemos no nosso laboratório. Como eu trabalho com segurança do trabalho, então eu batizei de equipamentos de proteção inteligentes. Eu posso embarcar isso aqui no meu trabalhador e monitorar a temperatura de bulbo seco e por onde ele anda. Olha que coisa bacana. Eu posso dizer se meu funcionário está ou não está no posto de trabalho dele. Quanto ele andou naquele dia de trabalho. Qual o impacto que isso tem em termos de frequência cardíaca e frequência arterial. Eu posso colocar a mancha de calor dele, igual ao jogador de futebol. Por que o cara está aqui nesse setor e não no outro? Isso abre as possibilidades de gestão infinitas para o setor de medicina do trabalho e segurança, por exemplo. Bom, eu tenho um totem que nós batizamos de Smart Totem, que é exatamente igual ao que você passa quando você compra roupa e o cara não tira a etiqueta, ele apita. É o nosso caso aqui. Fica embarcado no cara, a tagzinha que o Romulo falou lá no começo da aula. Quando ele passa, ele identifica, Daniel Moura. Segurança do trabalho. EPIs A, B, C, D e E. Que EPIs Daniel está usando? A, B, C. Automaticamente ele envia para a central de segurança, dizendo que eu estou com os A, B, C e faltando o D e o E. Ah, Daniel, mas isso não vai evitar acidente de trabalho. Não, isso é uma medida de gestão. É mais uma opção dentro do meu campo de segurança do trabalho. Posso também embarcar no meu trabalhador um monitoramento de estresse térmico. O professor Tiago trabalha com ambiência. Ambiência é o conforto ambiental dentro de um ambiente, né, animal. O estresse térmico, o conforto térmico, é a mesma coisa na ambiência, sendo que voltada para os humanos. Então, eu tenho como embarcar esse EPIM, que também está feito, aqui está só a modelagem dele, mas ele também está desenvolvido, e a parte de programação, fazer com que ele faça a captura de umidade, temperatura de bulbo seco, calcular a temperatura efetiva, e aí me entregar um índice de temperatura efetiva que vale como um dos parâmetros de conforto térmico. Posso embarcar uma luva com frequência cardíaca, com frequência arterial. Nós desenvolvemos um produto, eu não sei se o professor Romulo está com ele aí, esse voltado para NR12, proteção contra máquinas,
em que ele cria zonas virtuais de segurança. Zona segura, zona de perigo e zona de alerta. No momento em que ele chega na zona de perigo, cada uma tem um buzzer diferente. No momento que ele chega na zona de perigo, automaticamente o buzzer fica contínuo, a luz vermelha acende e a energia da máquina é cortada. Então, essa zona de perigo ainda está distante de, por exemplo, uma parte que seja com rotação pé-furocortante ou que vá puxar o indivíduo. Então, nós estamos, assim, trabalhando fortemente nessa área de desenvolvimento de produtos inteligentes. Meus alunos do P6 agora vão desenvolver mais pelo menos uns 6 ou 7 produtos. E aí a gente está nessa fase de desenvolvimento e transferência de tecnologia para algumas empresas. O Ministério Público do Trabalho nos apoia dentro desse nosso projeto aqui. E é isso. Eu não vou também tomar muito tempo, não, Ron, porque senão a gente fala demais. Já são 9h30 e normalmente o pessoal quer ficar até mais tarde, mas hoje eu não sei, né? Pois é, Daniel, vamos lá. Eu não sei como é que tá a animação, mas vamos embora. Ok, vamos lá, gente, dando continuidade. Eu vou só falar mais uma informação da manufatura aditiva, certo, pessoal? Como a gente tem feito, eu acho muito interessante custos. Então, essa impressora, pessoal, que a gente está usando no mercado, ela hoje, no Brasil, está na faixa de R$ 2.600, certo, gente? Detalhe, é o melhor custo-benefício em termos de impressão 3D hoje. Ela, apesar de ser relativamente barata, quando a gente compara com o modelo da Vinci, que é na faixa de 5 mil, ou até a Zemov, que é 30, 40 mil, ela é particularmente competitiva. A gente consegue peças bem trabalhadas, bem acabadas, dimensionalmente, para a questão do que a gente trabalha em fatura aditiva também, é a entrada no mercado desse tipo de impressora aqui, que é baseado em uma matéria-prima líquida, é baseado em resina. Eu vou falar bem rapidamente, para a gente não se estender mais nesse tópico, para a gente ter mais alguns outros, mas basicamente, você tem uma resina que ela enrijece através de raios ultravioleta, ou seja, o raio UV entra em contato com a resina e forma uma camada sólida. Quando isso acontece, você faz camada a camada através de uma tela que ela tem aqui embaixo, que faz justamente a deposição das peças, certo? Essa impressora, ela fabrica peças pequenas, ela exige uma estrutura de tratamento devido a essa impressão de uma resina química mais complexa, e ela é mais cara em pelo menos 50% a 60% do que a impressão que a gente trabalha com filamento. Porém, ela tem uma qualidade muito alta. Então, se a gente for olhar aquela peça que o Daniel estava mostrando, a gente tem ela aqui, tamanho de 1,50 m. Ela permite que ela seja transparente e com uma qualidade excepcional. Mais uma vez, gente, vamos ver custo dessa mocinha aqui. Brasil também, 2.134, certo? Apesar de ser no AliExpress, está no armazém do Brasil e entrega tranquilo em uma semana na sua casa. Certo, pessoal? Então, você imagine que com 4, 5, 6 mil reais, você tem uma capacidade de criar e, de fato, executar peças com os mais diversos tipos de qualidade, mais diversos tipos de tamanho e com uma grande possibilidade, que é o que impacta a manufatura aditiva na indústria, de você fazer uma peça agora, fazer uma peça totalmente diferente em seguida, voltar para a primeira, isso de maneira muito rápida. Isso daí, pessoal, já é uma coisa que, aplicando em impressoras em escala industrial, permite uma personalização em massa dos produtos que a gente vai encontrar no mercado. Isso de uma maneira muito rápida e eficiente também. E aí, pessoal, partindo para uma que a gente acha bem divertidinha, que já é na parte da indústria, uma realidade muito presente. A robótica, gente, ela, começando, como eu disse a vocês, a gente começou a ter esse impacto, essa introdução através da indústria automobilística americana na década de 70. Isso foi se expandindo de uma maneira muito efetiva na indústria, mas tem dois problemas interessantes com essa questão da robótica, até os anos 2000.
Primeiro problema, a gente tinha uma dificuldade muito grande de reduzir o custo desses equipamentos em função da grande precisão que eles demandavam. Segundo problema, a gente, com os robôs industriais, a gente tinha uma capacidade imensa de executar tarefas e movimentos repetitivos, que basicamente faziam o mesmo movimento em todas as sessões, por assim dizer. Hoje, juntando o que a gente viu de internet das coisas e juntando o que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouquinho, que é a questão da inteligência artificial, a robótica hoje ela entra em um outro nível. Então, se a gente for, por exemplo, pensar em termos de dispositivos realmente que impactam, que têm uma diferença, estão acessíveis ao mercado de maneira geral, a gente vai ter inspeção aérea dos mais diversos tipos de ambiente através de drones. A gente vai ter logística através de robôs que fazem transporte dentro de galpões. Esse daqui é particularmente interessante, tem exemplos muito peculiares dados pela Amazon para armazenar e realmente fazer a logística de uma maneira bem mais inteligente. A gente vai ter sistemas de limpeza, tanto domésticos quanto profissionais, totalmente automatizados, que vão desde de recolher partes, peças, varrer, até passar pano e aplicar qualquer tipo de produto em larga escala nos mais diversos tipos de ambiente. E a gente vai ter também veículos autônomos, que é o que a gente vai ter nos próximos 5, 10 anos chegando ao Brasil, inevitavelmente, que acabam também mudando até a forma, velocidade de entrega, tempo de entrega, custos de entrega, tudo isso a gente vai modificar de maneira drástica, certo? Só mais uma vez, oportunidade de mercado. O que é que a gente tem, pessoal? Por mais que a gente tenha uma dificuldade em questão da relação do câmbio nacional, a demanda acaba sendo muito grande para que você reduza custos, por exemplo, com combustível, reduza custos com pessoal, aumente a segurança dos profissionais com a inserção desse tipo de tecnologia de robótica nos mais diversos dispositivos. Então, se a gente para pensar que em 2016, em uma palestra que eu assisti, eu acho que foi até em São Paulo, o cara já dizia, ele falou especificamente sobre um automóvel da Mercedes. E, gente, isso aqui não é um carro. Isso aqui é um robô que transporta pessoas de maneira segura. Principalmente por quê? Porque o Mercedes é a unidade mais avançada. Então, ele inclui toda aquela questão de sensores, de inteligência artificial, para que o cara não bata. Ele não deixa você avançar muito rápido, ele evita colisão, ele tem toda uma estrutura auxiliar. E aí a gente tem o Tesla também, que dispensa comentários, que a gente já conhece muito bem, que basicamente ele anda sem qualquer interferência humana. Voltando para cá, pessoal. Um dos Volkswagens agora recentes, o T alguma coisa, a propaganda dele já é o carro estacionando só. Então, eles já estão embarcando em veículos domésticos, com alcance à população, né? Que seja viável para a população. É o T-Cross. Ele tinha, numa versão mais cara, já tinha essa questão do estacionamento automático, mas já tentando o T-Cross, que é um modelo relativamente de baixo custo, de custo acessível, né? 120 mil. Exato. Exato. E aí a gente já vê como isso impacta, né? E aí, falando agora também dos nossos amiguinhos aqui, que esse aqui também é um que o Daniel conhece bem, né, Daniel? Esses aí nós temos uns 5 ou 6 hoje. Esse daí, inclusive, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, para fazer supervisão a partir de drones. A gente não anda mais em fábrica nem em canteiro de obra. A gente manda o drone fazer a supervisão por nós. Detalhe, pessoal, também. Falando um pouquinho do que a gente viu até agora. Esse equipamento, ele não bate, porque esses dois orifícios aqui são duas câmeras que usam visão computacional para identificar. Ele não é sensor de ultrassom, como a gente conhece nos carros. Ele é literalmente visão computacional. Ele identifica o que ele tem na frente, ele faz um mapeamento tridimensional, porque tem duas câmeras, e evita colisão na frente, atrás e na altura também. Esse daqui é literalmente uma das maravilhas da robótica que a gente vai ter hoje, porque ele se estabiliza só, ele fica no ar. Basicamente, ele funciona literalmente de maneira totalmente autômata. Então, quando o Daniel disse que a gente faz inspeção em determinado ambiente, literalmente o que a gente faz é programar o caminho que ele vai seguir e esperar que ele levante voo e traga a informação para você. Basicamente, é isso que a gente faz. Mais uma vez, pessoal, também,
Esse drone é o Mavic Air. A gente vai ter o Mavic Pro. Esse daqui está na faixa de R$ 9.000. O Mavic Pro vai a partir de 15, 20 mil. Eu sei que é um custo relativamente elevado, considerando os equipamentos que mostrou até agora, mas é um equipamento também que tem uma aplicação absurda, certo? E a gente ainda tem versões deles que são diferenciadas para determinados mercados. Então, por exemplo, a gente tem o Telo, que é um bem simples da própria DJI. Deixa eu ver quanto é que ele está custando, vou mostrar a carinha dele aqui. Só para a gente ter um contraponto de peso, pessoal. Deixa eu chegar aqui. R$ 534. Esse rapazinho aqui, apesar de ser simples, ele não tem uma câmera tão boa, ele permite ser programado, ele pode fazer voos automatizados também. E já é um dispositivo para você estudar as possibilidades que você pode ter com essa tecnologia. Mais uma vez, gente, dá para a gente observar como a gente consegue entrar fácil em uma das tecnologias 4.0, seja dentro da academia, seja nos meios profissionais. Por mais simples que esse dispositivo seja, ele já permite que você monitore à distância situações, por exemplo, que sejam perigosas para você. Permite que você entre em lugares que você basicamente não consegue, porque ele é do tamanho de uma palma de uma mão. Ele é menor, Daniel, do que o que a gente está trabalhando. Eu conheço. Ele é bem de entrada, ele é acessível também. Mais uma grande vez, pessoal, problema- no que a gente conversou. O grande problema desse daí é que, por exemplo, como ele é pequenininho, né, do tamanho da palma da mão assim, se você for para um ambiente que tem muito vento, o vento dá, ele vum. Então, assim, ele é muito bom para você fazer voos em ambientes fechados. Exato. Então, vocês vão descobrir que todo drone serve. Peraí, não é assim. Para qual ambiente você quer voar? Então, para cada ambiente, você tem que estudar o tipo de drone apropriado. Esse aqui para um ambiente fechado, pequeno, uma casa, um restaurante, é massa. Se você tiver um ambiente que seja aberto, que vai precisar de muito vento, você precisa de um bicho mais robusto, que aguente corrente de vento, você já vai para um Pro, você já vai até mesmo para o Air. Então, você pode ter um hexacóptero, se você quiser realmente cobrir uma longa distância. Então, assim, depende da aplicação. Não tem uma mágica também para isso, não. E aí, pessoal, a gente falou o meio, o pequeno, e agora vamos para a versão um pouco mais cara. Esse, pessoal, é o Matriz Pro. Como a gente está vendo aqui na imagem, já dá para a gente transportar com ele câmeras profissionais, dispositivos automatizados de defensivos agrícolas, entrega dos mais diversos tipos de equipamentos. Ele consegue carregar 10 quilos esse drone com autonomia de 40 a 50 minutos. É uma absurdo, ele é bem grande e assim, cada partezinha dessa, pessoal, que vocês estão vendo, é uma bateria individual. Ele carrega 6 baterias para dar essa autonomia de voo. Custo dele, R$ 70 mil, certo? É aquela escala. Você vai ter de 500 e a gente estava orçando um que, obviamente, não conseguimos comprar, mas ele era 340 mil. Então, o pessoal ainda está tentando, a gente está tentando ver se a gente consegue, porque é um que ele já tem esse drone integrado à visão tridimensional, justamente para você fazer mapeamento de ambientes grandes, como fazendas, etc. A gente ainda está lutando para comprar esse rapazinho aí. Vamos ver se a gente consegue, né, Daniel? Isso. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Deixa eu ver aqui onde é que estamos. Pronto. Próximo que nós vamos conversar, nossa querida inteligência artificial. Esse daqui, pessoal, começou antigamente com o paradigma do reconhecimento de fala e de texto. Então, a gente vai ter, década de 90, começando com a ideia. Eu quero só que o computador consiga transplantar, ler um livro, literalmente, e transformar isso em texto. E quero que ele atenda comando de voz. Naquela época, perto dos anos 2000, já começou a aparecer tecnologias horríveis de fazer isso. O Daniel está até rindo, porque eu acho que ele lembra da época, que era sofrível. Mas hoje, pessoal, esses dois expoentes, visão computacional, a gente vai mostrar aqui alguns dispositivos de aplicação, está em um nível absurdamente evoluído. A gente não tem só uma visão computacional do ponto de vista simples digamos, bidimensional. A gente já consegue ter uma visão literalmente tridimensional, aliado à inteligência artificial e visão avançada, consegue identificar equipamentos, identificar produtos, e isso de uma maneira absolutamente em tempo real. Então, pessoal, quando a gente observa que o nosso telefone, de fato, escuta tudo que a gente fala,
Então, se você testa, vou comprar um helicóptero, misteriosamente aparece anúncio de helicóptero para você, é nessa tecnologia aqui que a gente está falando. Certo, gente? E aí, o que é que a gente vai ter, pessoal? Soluções. Visão computacional, reconhecimento de fala, classificação de dados. Aqui é onde entra uma coisa interessante. Lembra que eu falei, quando a gente falou em ciência de dados, que você tem a possibilidade de, literalmente, banco de dados que armazena a informação crua, do jeito que ela chega, dos mais diversos formatos. É com esse classificador de dados aqui que você consegue tirar desse lago de dados, desse ninho de rato, literalmente, de dados, alguma informação consistente, certo? E detalhe, pessoal, normalmente você consegue, através de, como o TensorFlow, que a gente vou mostrar a tela dele daqui a pouquinho, você consegue tirar relações que basicamente passam desapercebidas quando você analisa do ponto de vista técnico puro. Mas quando você joga isso em um classificador, em um sistema de inteligência artificial que busca a relação entre os diferentes tipos de dados, ele pode lhe dar resultados bem interessantes. Quem usa muito isso aqui? O pessoal da indústria química, para análise de reatores. Então, eles conseguem, de fato, conseguir uma eficiência absurda. Eles estão muito avançados na gestão da manutenção, justamente porque eles usam técnicas de inteligência artificial para pegar esse grande volume de dados que eles geram nesses reatores e compilar isso com resultados, tanto em termos de produtividade, quanto em termos de gestão da manutenção. Veículos autônomos, que aqui é o que entra, pessoal, a robótica, encontrando a visão computacional, a inteligência artificial e dando uma nova perspectiva nessa questão de transportes. E a gente tem inspeção de controle de qualidade. Esse daqui, pessoal, é uma aplicação fantástica dentro da indústria hoje. Porque, basicamente, o que é que nós temos? Basicamente, o controle de qualidade é, na grande maioria dos casos, visual. Na grande maioria dos casos, passa por uma etapa em que você tem que pegar amostras de lotes, usar estatística para entender se aquilo ali está dentro da quantidade padrão ou não, fazendo medições e observações humanas. Agora, vamos pensar no seguinte, pessoal. Indústria de pneus, basicamente, já está trabalhando com isso. Você já tem visão computacional que analisa o pneu em termos de qualidade, de uniformidade, de questão de como ele tem os desenhos dele de maneira correta, tudo isso sem a interferência humana. Isso foi apresentado em 2017, num congresso que teve da Amazon aqui no Brasil. Então, vocês têm ideia que está muito perto. Os serviços da Amazon já trazem isso basicamente de uma maneira muito simples, de você integrar os dispositivos de visão computacional da Intel, junto com os equipamentos, a parte de computação na nuvem, que a gente já falou, e sensoriamento, e você já imagina o que é que a gente consegue tirar de oportunidades para isso dentro do mercado e dentro da indústria. Mais uma vez, pessoal, indo para a parte prática, componentes dispositivos. Pessoal, temos hoje a Amazon, que se integra automaticamente com dispositivos que a gente falou, como Raspberry, USP e etc. A gente tem a Microsoft também com a plataforma dela, com a Azure, que também tem essa capacidade. A gente vai ter os dispositivos Alexa, que são os queridinhos do momento, que a gente liga, desliga com essa lâmpada. Só que tem um detalhe interessante, pessoal. Você alinhando o Alexa à AWS, você consegue a Amazon, você consegue programar os seus próprios dispositivos, como o Danilo disse até agora. OpenCV, pessoal, vamos agora partir para a gente ver algumas coisas interessantes desses rapazes já na parte prática. Esse aqui é o Telo. Patrícia, deixa eu pegar aqui. Preço da impressora. Vou pegar aqui o OpenCV. O OpenCV, pessoal, é o pacote que você consegue integrar, por exemplo, a Python e a outros sistemas para fazer reconhecimento de imagens, certo, pessoal? Esse daqui é onde você faz o começo da história, a parte de programação. TensorFlow também. Esse daqui, quando você pensa em trabalhar com dados para a ciência, que você não quer se ocupar tanto, ele tem uma versão que é o Keras, que é um classificador também para inteligência artificial, também de maneira muito rápida e simples. Mas o que é interessante para a gente, pessoal, é esse conjunto de dispositivos aqui. Esse daqui, pessoal, que é o que chama de Intel RealSense, é justamente a linha de câmeras tridimensionais que a gente tem da Intel. Basicamente, pessoal, esse rapazinho aqui é o que tem uma visão 360 graus, com detecção de obstáculos,
A parte de processamento, a inteligência, a visão computacional é nele, e você consegue integrar isso a, por exemplo, ao Raspberry Pi, para que ele faça o controle automatizado de qualquer veículo que você possa imaginar. E como vocês viram, R$ 2.790. Um custo que, se a gente for trazer para o Brasil, vai ficar na caixa de 4 mil, mas pense na possibilidade que você consegue, das possibilidades através disso. Isso para veículos. Se você for pensar para equipamentos, dispositivos, você vai ter essa versão aqui, que basicamente é um scanner 3D, se você colocar de maneira direta, ele vai também fazer monitoramento de ambiente, e mais uma vez, ele vai lhe dar um modelo tridimensional pronto para você usar em qualquer dispositivo que você queira. Tudo isso, pessoal, também, como vocês estão vendo, a custos que são absolutamente acessíveis quando a gente pensa em termos do impacto que a gente pode ter com um equipamento desse. Bem, pessoal, deixa eu ver se eu estou na hora. Pronto, tenho 10 minutos ainda, para chegar às 10 horas. Bem, pessoal, a gente ainda vai ter, gente, dentro do escopo de tecnologias 4.0, realidade aumentada, que quando você traz a visão, o tipo óculos que a gente não acabou não tendo do Google, mas você traz para dentro da indústria, consegue integrar uma visão realidade virtual ao indivíduo, e você vai ter também uma série de outras tecnologias que também vão ser auxiliares dentro desse campo de tecnologia 4.0. Mas o que eu quero também, antes da gente partir para a parte realmente final, é só observação para vocês. O Brasil está fazendo um esforço muito grande em termos governamentais para trazer essas tecnologias. E por esforço muito grande, eu digo a vocês, financiamento, entendeu? Existe todo um conjunto de ferramentas que o governo federal está trazendo através da FINEP para financiar startups nessa área. Então, só para a gente ter uma ideia disso, pessoal, antes dessa reunião, eu tive uma palestra, 6 horas, com o pessoal da FINEP, em que abriu um edital hoje, com R$ 150 mil para 10 empresas trabalharem com as principais tecnologias disso daqui, para botar isso no mercado brasileiro o mais rápido possível. Então, pensem que isso é absolutamente impactante do ponto de vista profissional para qualquer um de nós. Certo, pessoal? Vou passar a palavra para o Daniel para a gente ver a próxima etapa, como é que a gente procede. Daniel? Opa! Encerramos? Aí? Encerramos. Muito bem. Findada a grande palestra do professor Rômulo, alguém deseja fazer algum questionamento? Já são quase 10 horas e normalmente a gente costuma adentrar pelas 10 horas, né? Mas, assim, alguém quer fazer algum questionamento ou algum comentário sobre a palestra? Se sim, seja bem-vindo. E também quem não quiser, se não ninguém quiser tirar alguma dúvida ou coisa do tipo, a gente vai encerrando aqui os nossos trabalhos pelo dia de hoje da conversa do CEO. Então, vamos esperar aí, Romulo, alguns segundinhos para ver se o pessoal bota alguma coisa no chat. Eu acho que foi muito proveitoso. Estou só mandando os agradecimentos. Deixa eu até olhar o chat aqui, que eu não estou com ele aberto. As pessoas mandando aí os agradecimentos. Bom, pessoal. Aí. Eu agradeço, então, a presença de vocês. Muito obrigado por estarem conosco nessa terça-feira de hoje, né? Lembrando, toda primeira terça-feira do mês nós vamos ter esse encontro. Sintam-se sempre convidados a estarem conosco. Sempre haverá um assunto importante, uma discussão boa de engenharia. Nem sempre especificamente da engenharia de produção, nossa área, mas vamos envolver engenharia de materiais, a aula do professor Rômulo, ou zootecnia, como a área do professor Tiago, ou seja lá, que outra coisa for importante para o mercado de trabalho, essa é a ideia, é entregar para vocês uma matéria que seja, às vezes, de difícil abordagem dentro do curso de vocês, e fazer com que essa abordagem ela seja mais simples e, principalmente, ela seja palatável e tangível. Entregar para vocês um produto que vocês olhem e façam, pô, eu posso aplicar engenharia nisso aqui e eu me vejo fazendo isso. A ideia das nossas conversas com o CEO é exatamente essa. E isso é o que nós fazemos, inclusive, no CIMEP. Rômulo, meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo, tá certo? Muito obrigado de verdade. A gente trabalha junto há muitos anos, você sabe que eu sempre lhe elogio, não é à toa que eu lhe chamo de grande mestre. Você sempre ensina muito.
muito. Eu acho que você ensinou muito hoje aos alunos, ensinou muito a mim também. Eu tenho muita coisa para aprender ainda. E é isso, pessoal. Nos vemos, então, no próximo dia 3, a partir das 20 horas, com o professor Tiago. Lembrando, esse material aqui, no mais tardar, no fim da semana, vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Quem quiser me seguir no Instagram profissional, @professor Daniel Moura. E quem puder e quiser participar do CIMEP também nos próximos dias 3, 4 e 5 de setembro, será muito bem-vindo. Assim que a gente acabar aqui a nossa conversa, eu já vou pedir para a minha equipe disparar para vocês também os certificados referentes à conversa de hoje da palestra do professor Romulo, tá? No mais é isso. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite e uma excelente semana para todos.